Olá, como vocês estão? Se passaram mais uma semana, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus. Agora na nossa última aula do módulo Servir, né? Falando sobre liderança. E hoje, mais uma vez, estamos para complementar aqueles conselhos práticos para pregar. Eita, coisa boa, né? Pregar a palavra de Deus. Pai de amor, se conosco mais uma vez, revele a sua palavra aos nossos corações e que possamos ser abençoados por ti e essa palavra caindo em nosso coração possa dar muito fruto em nome de Jesus. Amém. Amém. Já quero então aqui o tema da nossa aula, como já disse, é a última aula do módulo Servir, tá? De tema liderança. Conselhos práticos para pregar, parte 2, ok? Quero ler com vocês Filipenses 4, 8 e 9, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ah, que palavra maravilhosa a gente ouvindo, que se a gente praticar tudo o que Deus tem para nós, se pensarmos tudo do que é bom, no que é amável, no que edifica, e se tivermos alguém para enxergar, alguém que é usado por Deus, servo do Senhor, que serve a palavra de Deus, para nos espelhar nele, olha, a Bíblia diz aqui que o Senhor estará sempre conosco. Ah, eu quero ter essa certeza em todos os momentos da minha vida. Quero ler agora com vocês Isaías 59, versículo 21, que diz assim: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Nós estamos com Jesus, esta palavra de Jesus sempre vai estar na nossa boca, e a palavra de Deus saindo da nossa boca, ela não volta vazia. Então, se for palavra de Deus, se está escrito na Bíblia, acontece simplesmente porque o Senhor vela pela sua palavra. E se você está falando para alguém, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, creia, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor vai estar com aquela pessoa e aquela pessoa vai receber essa palavra de esperança. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que de geração em geração a palavra dele estaria, o Espírito dele estaria em nós e a nossa boca seria a boca dele. A boca do Espírito dele. Para o quê? Para ser luz no mundo e sal na terra. Então, fale com ousadia a palavra de Deus, sempre pensando em coisas boas e tendo um discipulador ali, alguém, um pastor que você está seguindo, alguém, um servo do Senhor valoroso. Amém? Tem um texto de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: Examinais as Escrituras, porque pensais que nelas a vida eterna? Porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam em mim. Então, Jesus aqui estava falando da vida por intermédio do Filho. Então, o povo lia a palavra porque a palavra levava a salvação para o povo de Israel. Mas ele estava dizendo aqui que a própria palavra testificava nele, porque ele era a própria palavra. Lembra lá em João, capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo, no princípio era uma palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este verbo se fez carne, essa palavra habitou entre nós. A palavra de Deus era o próprio Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui, para os últimos conselhos práticos para você pregar a palavra de Deus, para ser um bom comunicador da palavra. Tá? Selecione o texto principal a partir de um tema geral. Então, você
quer falar sobre um determinado tema. Então você vai selecionar um tema, um versículo principal que tem a ver com o tema que você quer. Se você tem um tema, você já tem um título para a sua ministração. Passando do título, você já tem o quê? Um texto principal. Tá? Se você tem um texto principal, você já introduz esse texto como história, com uma história bíblica mesmo, que você pode aplicar aquele texto, ou até você introduz a uma história fictícia, se for o caso, e você diz que é uma história fictícia, mas que leve o povo a entender o contexto daquilo que você vai falar, ok? Examine o contexto, ou seja, não pega um versículo isolado e ponto final. Claro que o versículo isolado e ponto final, ele tem validade porque é a palavra de Deus, se é uma frase, tá? Uma frase com um ponto final, essa frase tem validade. Mas para você entender o porquê tem aquela frase, entendam o contexto todo, da onde aconteceu aquela frase e porquê daquela frase. 3. Tenham em conta as características e temas dominantes da passagem. Esta parte o ajudará a estruturar as principais divisões do sermão. Ou seja, por que o apóstolo Paulo escreveu aquele determinado versículo para a igreja de Corinto, por exemplo? O porquê, o que a igreja estava vivendo. Então você digita no Google lá, Bíblia, Igreja de Corinto, que vai ter um relato, né? Ou você coloca lá, Bíblia, estudo do 2 Coríntios 12, 5. Vai ter um estudo, alguém já estudou mais profundamente aquilo, e você já tem o quê? Uma visão geral do porquê daquele versículo, tá? Então, 4. Considere as escrituras de forma geral, para não descuidar de outras passagens, que guardam estreita relação com o tema principal da mensagem que está preparando. Então, sempre tenha 3 ou 4 referências para você ir inserindo no meio da sua palavra, para não ficar você falando muito do teu conhecimento, tá? Do teu entendimento. Porque Deus me revelou essa semana isso. Poxa, é muito legal o que Deus te revelou essa semana isso. Mas eu queria tanto que Deus revelasse para mim. As pessoas estão paradas ouvindo a palavra porque elas querem ouvir e ter as suas próprias experiências com Deus. Então você não está ali para você colocar na cabeça das pessoas o que Deus falou, você convencer as pessoas do que Deus lhe falou. Não, você está ali para ministrar a palavra, para o Espírito revelar às pessoas. Então você precisa separar alguns textos, porque muitas vezes Deus não usa a mesma revelação que para você foi a mesma para o outro. Porque o outro está num outro momento de vida, está precisando de outra coisa, tem outro tipo de necessidade. E Deus quer revelar para ele outras coisas. Então você tem que dar oportunidade para o Espírito Santo fazer com que o que o Espírito quer que o povo entenda. E cada um vai entender de uma forma. E para isso você não tem que ficar falando muito do que você acha, das tuas experiências, e sim da palavra. Ministre a palavra, pregue a palavra, coloque a palavra em primeiro plano, não as tuas experiências. Claro que as nossas experiências é boa, mas tem a palavra. Então por que eu estou falando isso? Para que você não se atenha apenas a um versículo e depois você... Não, tenha pelo menos 2 ou 3 versículos que tenham a ver com o tema. Vai no Google lá e digita Bíblia, versículos complementares de Coríntios 12, ou pega uma Bíblia de estudo, no rodapé tem versículos complementares daquele versículo, ou você que tem enciclopédia bíblica, entra na enciclopédia bíblica e coloca lá da palavra que você quer falar sobre amor. Então você abre lá amor, vai ter um monte de versículos sobre amor. Leia vários desses versículos e coloque alguns deles para o povo poder ter a oportunidade também de ter a revelação da palavra de Deus com esses outros textos que você vai colocar. Amém? Número 2. Considerações gerais para a exposição da mensagem. Conserve a sua personalidade. Seja você mesmo. Tá? Por muitas vezes eu sou tentado também a imaginar uma outra pessoa pregando, o como ela estaria falando, e aí eu falo igual. Ruim. Não é assim que tem que ser. Tem que ser você. Deus, ele fez você
desse jeito, porque existem outras pessoas que são como você, com a mesma personalidade, o mesmo modo de falar, e Deus quer usar você para falar com essas pessoas. Então, seja você mesmo quando você estiver ministrando. Não tente imitar, não tente ser, vestir uma máscara do grande apóstolo, do grande pregador, daquele que está na televisão. Você faz os mesmos gestos, usa as mesmas palavras. Não, seja você mesmo, conserve a sua personalidade. Uns gritam pregando, outros falam manso, e outros falam como você. E Deus quer usar você como você fala, tá bom? Seja você mesmo e não aparente ser outro, é o que eu acabei de falar. Primeiro deve viver o que vai pregar, pois os ouvintes o estarão observando como um exemplo digno de ser imitado. Não adianta eu falar para você perdoar se eu não estou perdoando, meu amado. Porque aí a palavra não vai bater no teu coração e não vai ter revelação, não vai ter fruto, porque as pessoas estão enxergando em você. Ah, você deve... E acontece muito isso. Você deve dar prioridade para a palavra de Deus. No momento da palavra, você tem que estar aqui sentado, ouvindo a palavra do Senhor. Só que a própria pessoa, no momento da palavra, está lá fora conversando. Está tratando de outros assuntos. A pessoa fala, pô, ele está falando isso de boca para fora. O Espírito não revela e não convence. Pela tua atitude. Então, o que você vai pregar, você tem que estar vivendo. Você é um comunicador da palavra. E a gente comunica muito mais com ações do que com palavras. Amém? Seja claro, conciso e preciso. Para de ficar dando muita firula. Fala logo o que você quer falar. Ultimamente, eu estou já começando a minha pregação com a conclusão. Primeiro eu falo a conclusão. Falo, eu vou chegar aqui, nesse ponto. Agora vamos começar de novo. Eu conto o final da história primeiro. E depois vou lá no início. Para que a pessoa possa entender o contexto todo da viagem, né? Que pregar é você levar o povo a viajar. É lindo demais, né? Pregar é levar o povo numa jornada onde você tem a conclusão que Deus lhe deu, né? E uma conclusão sempre de esperança, de paz. Então você fala, olha, hoje nós vamos falar sobre um determinado assunto e vamos concluir que é importante amar. É importante nós vivermos do amor de Deus. Então, para isso, nós então vamos ler o texto tal. Pode ser até a tua conclusão, pode ser até a tua introdução, e aí você introduz o primeiro texto e você comunica a palavra. Ah, é muito lindo, irmãos. Primeiro deve viver o que prega, já falei. Seja claro, conciso, já falei. O bom conferencista é aquele em que o complicado torna-se fácil, o confuso claro e deixa um objetivo claro na mente das pessoas. Quanto mais você está convicto da palavra que Deus te deu, menos você vai falar e mais poder você vai empregar. E o poder não é o falar grosso ou gritar, mas a autoridade da palavra. O povo recebe a palavra, porque você estudou, porque você se preparou e porque você vive aquela palavra. O povo recebe com amor e com carinho. Amém? Fale de um modo natural, como costuma fazer com os de sua casa. Olha aqui, não fale gritando, porque a audiência pode se sentir repreendida. Não fale demasiado baixo, para que a congregação não durma. Fale sempre com todo o seu coração. Ou seja, tem pregadores que falam gritando. São características deles, mas não precisa ser a sua. E nem fique achando que você não está comunicando bem a palavra porque o povo não aplaudiu, porque você não tem uma grande eloquência, porque não significa nada um aplauso. Não significa, é claro que significa, eu gostei, isso é para mim. Mas quando você fala assim, todos têm que dizimar, porque você que não dizima, você vai para o inferno. Ninguém aplaude uma palavra dessa. Mas é uma verdade que tem que ser dita. Né? Então a gente não está em busca de aplausos. A gente está em busca de comunicar a verdade. Então seja você comunicando ou de maneira com mais audácia ou com menos audácia, ou gritando ou não gritando, mas, se possível, mantenha na média um tom equilibrado, não muito baixinho, não tanto muito suave, porque o povo realmente dorme, né? E a gente manda a pessoa cutucar a pessoa do lado
E aí tem muitos que não gostam disso também, tá? Conclusão da nossa aula. O líder deve estar preparado para comunicar a mensagem de Cristo de modo efetivo. E a sua vida é o maior exemplo disso. Ou seja, eu estou pregando porque deu resultado na minha vida, eu estou aqui como um reflexo da palavra de Deus, façam você também que vai dar certo para você. É isso. Ainda ontem estavam perguntando para mim, qual que é a prova que Deus existe? Né? E a prova que Deus existe, eu falei para a pessoa, olha, quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui curado de uma doença que os médicos não sabiam como fazer. Então eu acredito que Deus existe porque Ele me curou. Tá? Eu sou testemunha da presença de Deus. Aí muitos falam assim, não, mas eu não acredito nisso. Bom, se você não acredita, é problema teu. Eu não preciso te convencer se Cristo existe, se Deus existe ou não. Eu sei que para mim Ele existe e tudo vem dEle e é tudo para Ele. Quem vai revelar é quem? É o Espírito Santo de Deus a seu tempo. Será que de repente você vai precisar estar num leito sem esperança de vida para então você reconhecer que Deus existe? Muitos só nesse momento, né? Então, se for assim, que seja feita a vontade do Senhor. Que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Então, o nosso papel não é convencer, o nosso papel é pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Que essa aula tenha sido bênção para você, que esse módulo servir tenha sido bênção para você e que o Senhor continue sempre, sempre, sempre revelando a sua palavra em teu coração. E eu lhe espero no próximo módulo. O próximo módulo que vamos falar é o módulo Amar, tá? Com o tema intercessão, tá? Um grande abraço, paz de amor em nome de Jesus. Obrigado por aprendermos um tema tão maravilhoso como é esse, Senhor, servir, liderança, Pai. E que essa palavra possa cair nesses corações e dar muito fruto em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe. Vamos para o próximo módulo em nome de Jesus. Amém.